paredão e a grande polêmica foi levantar a questão dos dinossauros. Então, eu consegui achar entre os meus tantos bagulhos, né? Tantas coisas que eu ouvi falando sobre a Bíblia e os dinossauros. Então a gente vai dar umas pinceladas sobre essa questão: se viveu, se não viveu, se existiu, se não existiu, qual foi a causa, qual foi o efeito, o que isso aconteceu, tá? O estudo vai trazer comprovações com a Bíblia. Quem quiser depois que eu passe esse livro, eu passo sem nenhum problema, em PDF, né? Cada um traz um pendrive, um CD, e aí eu vou passar. Mas hoje vem a questão, a Bíblia e os dinossauros. Vocês acham que tem alguma relação entre a Bíblia e os dinossauros ou não? Não, na Bíblia eu criaturas. Eu não li na Bíblia, De criaturas, nem muito menos de criaturas parecidas, descritas como dinossauros, como apareceu nos fósseis. Veja assim, como a internet pode nos ajudar a descobrir mais sobre os dinossauros? Especificamente, está muito pequeno aí, gente? Não, tá bom. pouquinho, vai dar pra mim, Realmente. talvez não, tá bom. Tá bom? Aí. O mais. Não, tá bom. Realmente. Agora subiu a imagem. Desce um pouco. Traduzindo isso. Como a internet pode nos ajudar a descobrir mais sobre os dinossauros? Especificamente, ainda sobre o confronto entre a ciência e a Bíblia acerca dos mesmos. Confira nesse livro uma série de artigos sobre o tema decida-se por qual teoria acreditar. Posso dar uma coisa? Diga. A Terra tem quase 5 bilhões de anos, mas das contas de Deus são 6 bilhões. Que está escrito aí. Vamos analisar um pouco para frente, tá? Afinal, houve evolução ou é criação? Eu acho que é criação. Os dinossauros conviveram com os homens? Não. A Terra tem 5 bilhões de anos ou apenas 6 mil anos? E o que extinguiu os grandes répteis da face da Terra? Um grande terremoto? Um dilúvio? Os dinos não entraram na arca de Noé? Ou entraram? Não. O grande questão é antes ou depois? Como a Bíblia explica os dinossauros? Olha, aí a questão é a seguinte: pelas pesquisas científicas, a Terra tem 5 milhões de anos. Quem que comprova isso? Pelos estudos das fósseis, Quem? pela formação geológica, chegam nessas contas aí. Veja só, a gente não pode lidar com um total achismo, né? A gente tem que citar fontes. Quem é que fez isso? Quem é que trouxe isso? O que eu mais estou tentando abordar aqui com vocês é não ter resposta sem causa. É ter uma resposta coerente, aquela coisa assim: a Terra tem 5 bilhões de anos, tá? Como eu posso dizer que tem 6? E aí? Que pelos estudos que fizeram no terreno, tem cada mistura ali tem uns tantos anos. Quem fez isso desse estudo? Cientistas, Quem? estudos geológicos. O que eu estou perguntando é quem é o cara que fez esse estudo, que comprovou. É isso que eu estou querendo trazer para vocês. Porque mediante a cristãos eu posso dizer o que eu quiser e vocês acreditar. Isso é muito fácil. A Terra tem 4 milhões de anos. Você pode duvidar de mim ou não? Há quantos anos para ti tem a Terra? O que estuda a Bíblia, perante o que está escrito na Bíblia, perante a Escritura Sagrada, quantos anos tu acha que a Terra está formada? O homem, 6 mil anos. A Terra está aí. Vamos ver aqui. Não, Não quero dar resposta.
Nós estamos três aulas seguidas nessa mesma coisa e tu não me diz alguma coisa, não é aqui. Uma coisa só, uma coisa que a gente tem que colocar é o seguinte, Gênesis, quantos mil anos do princípio da queda, da criação do Adão no jardim, até a queda, esse estudo, muito tempo. Se eu for abordar, for calcular isso, quanto tempo tem a Terra, pois é, se eu for calcular agora, vai tirar um pouco do foco onde é que a gente vai ir. Não esqueça uma coisa, no começo, antes do dilúvio, o homem vivia 1000 anos. O homem vivia 500 anos, 600 anos. Vamos ver aqui, antes de a gente entrar. Tá, vamos adiante. eu estou colocando essa época de tempo assim, né? Olha, primeiramente, Deus nunca se preocupou em provar sua existência. Já diz lá em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que ele se aproxime de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que ele está dizendo nesse texto é que Jesus, em todo o tempo, ele não se preocupa em dizer que ele é o mestre. No entanto, que quando ele está no meio dos discípulos, ele disse assim: quem tu achas que eu sou? E aí um dos discípulos responde assim: eis que tu és o mestre, o Messias. E aí Jesus vira para ele assim: dissestes bem. Então Jesus nunca se preocupou em dizer que ele era, a não ser fazer os seus feitos e ir para a sua caminhada. Mas apesar disso, a Bíblia teologicamente cita o dia em que Jesus criou as grandes bestas feras da terra. Conforme o relato em Gênesis 1, de 20 a 31, disse Deus: produzam as águas abundantes e répteis de algas viventes, conforme as suas espécies. Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto, e disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras. Uma citação breve, quando a gente vai citar essa coisa de besta fera, a gente tem que entender um pouco da palavra no grego. Ela vai dizer grandes animais de portes horrendos, coisas horríveis. Então, essa besta fera, se você for citar em Apocalipse, ele cita Lúcifer, ou diabo, ou alguma coisa. Mas quando a gente vai citar no Velho Testamento, a partir da criação, ele está citando questão de espécie. Então, aí há um breve ensaio de que tudo poderia ser dinossauro. E aí? Uma coisa, eu já ouvi falar, já que no Gênesis, entre o primeiro versículo, 1 e 2, passam-se milhares de anos. Entre um versículo e outro, pode ser. Veja só, o que a ciência diz, preste atenção nisso: o universo tem 13 bilhões ou 700 milhões de anos de existências, mas, no entanto, o planeta Terra só tem 4 bilhões e 600 milhões de anos. Isso aí veja só, vamos pensar comigo aqui. Isso é o que a Terra, ou a ciência está falando, pela comprovação, pela linha de força. Quando eu retruco a resposta de vocês em que comprovação, não é que eu estou discordando, é que eu quero que você tenha firmeza daquilo que você está falando. O seu argumento não seja vulnerável, que ao ponto do meu argumento derrube o seu, mas que os nossos pensamentos consigam dar uma conclusão e um pensamento só, entendeu? Não é que eu disse que você estava errado. Não tem dúvida disso, que os estudos científicos comprovam isso. Só que a gente quer inserir isso no texto bíblico. Né? Quando é que aconteceu isso? Então, conforme a gente aprendeu, no estudo que nós tivemos, o fato de acontecer no Gênesis 1, de 1 a 2. E passaram milhares de anos no espaço dos versículos. Aí o que vai dizer? Esse período
dos dinossauros foram divididos em eras. Vocês sabem o que são eras, né? Quando a ciência vai citar sobre eras, quer dizer que são longos tempos. Então, era arqueozoica divide-se em dois períodos. No início de 4.600.000 de anos até 3 milhões de anos atrás. Vocês sabem por que essa contagem está sendo regressiva? Porque o mundo conta-se de trás para frente até chegar à morte de Jesus. Quando chega Jesus, começa a contar 1, 2, 3, 4, 5. Antes de Jesus é ao contrário. Antes de Cristo. Então vocês vão ver muita sigla AC ou DC. Ou AD. Vocês sabem o que significa AD? AD. Antes e depois. Antes e depois quer dizer que está no período. Está certo? Ele está dizendo que está no período em que Cristo, ou um pouco mais à frente, ou um pouco mais à frente de Cristo. Entenderam? Não tem quadro de vida dele, né? Da história, né? Quando ele vai citar AD, é entre esse período. A AC quer dizer antes de Cristo. E DC, depois de Cristo. Nunca se esqueçam disso. Então o período algonquiano durou de 500 milhões de anos. Então ele vai citar aqui as eras do que foram suscitadas. E aí ele vai trazer um bocado de dados de idade de répteis, de aves, que isso aqui vocês poderão ver em casa. Aqui, eu quero chegar. Aí diz aí, eles são dois. Pronto. Os dinossauros existiram? A Bíblia fala sobre dinossauros. O estudo que vou colocar a seguir se trata de uma teoria e não de uma doutrina. Vocês sabem o que é teoria e sabem o que é doutrina? Sim. Qual a diferença dos dois? Teoria é teoria, só uma suposição. Teoria. E doutrina segue. Doutrina é algo que tem a ver com veracidade, que é aquilo que tem que ser e não é revogável, irrevogável. Entendeu? Doutrina é isso, é algo que tem que ser seguido. É que nem a nossa doutrina é não matar, não roubar, não adulterar. Entendeu? Honrar pai e mãe para que se coloque. Então isso é doutrina. Entendeu? É aquilo que me coloca em disposição de ser fiel à Bíblia. Então a minha doutrina é seguir o quê? A Bíblia. Então os mandamentos, ao princípio da graça, a lei do amor, a lei da justiça. Então isso me coloca dentro da doutrina. O que se passa por teoria são conjecturas ou ideias ou suposições sobre tal relato que talvez tenha acontecido ou não tenha acontecido. O que Ruth vai tentar provar um pouco para a gente é que não é que a ciência tem mais prova ou tem menos prova do que a Bíblia. É que ela vai se usar da ciência para comprovar que a Bíblia tem razão naquilo que foi escrito. Entendeu? E é isso que a gente tem que fazer ao longo do tempo. Fazer com que a ciência e tudo aquilo que a gente tem que comprovar seja uma base para apoiar, já que as pessoas não acreditam na Bíblia, aí ela vai apoiar aquilo que a Bíblia está dizendo. E aí é bem o que ela vai fazer agora. Aí vem em seguida, existem alguns fatos que não podemos desmentir a ciência, pois a mesma comprova alguns fatos impossíveis de serem ignorados. Os dinossauros existiram? Sim, os dinossauros existiram. Há quantos anos atrás eles existiram? Dizem que 65 milhões de anos atrás ou 160 milhões de anos no reinado no planeta Terra. Agora eu pergunto, como eles existiram se a Bíblia só nos fala da existência de 2000 anos antes de Cristo? Como é que vai provar a existência de dinossauros se a Bíblia só relata 2000 anos antes de Cristo? Antes disso não tem mais nada. É que tem
A ciência traz que a Terra tem 4 bilhões e 600 milhões de anos. Não, a Bíblia cita. Não, a Bíblia cita eventos de antes de 2000 anos antes de Cristo. Como é que você me prova isso? Eu digo só que naquela época A não tinha história, propriedade, né, nada que diferente. diz a história. Que história? Qual é a história? Mas a Bíblia não fala em datas Fala. específicas. A questão é o seguinte, como me explica? Não, eu digo, tá, mas tem muita coisa que não fala, Mas me tipo. explica. Aí que é uma coisa que. Tipo assim, estima-se que o dilúvio foi Ah, aconteceu 3 mil fala anos. assim que Jesus Então, foi Antes de Cristo, tem dúvida. Sim. Tudo que Mas, né, no começo, então os os homens, homens, só Deus, viviam 500 anos, 600 anos, 700 anos, 900 anos. Sim, 900 anos. Eu estou dizendo que antes de Cristo foram 2000. que nem a história grava. 900 anos é menos que 1000. Então, Estou dizendo que ele está relatando aqui, ela está relatando que a Bíblia foi escrita com base a 2000 anos atrás, antes de Cristo. Antes de Cristo, tá? 2000. Se eu cito 900, é menos que 2000. não está ele está dizendo que naquela época o homem vivia 900 anos. 600 anos. Então, assim, não tem como achar uma explicação para não ter escrito. Não vamos explicar. Sim, tem. A não ser que os que eram de burro eram analfabetos naquela Não, época. tem sim. Eu acho que a gente precisa só pôr a mente para funcionar. Sabe? Veja só o que ela vai dizer. Se deixarmos esta pergunta vagar sem qualquer resposta, seria chamar o cientista ou a Bíblia de mentirosa. Como os cientistas já provaram a veracidade deste fato, então se deixarmos a resposta vaga, estaríamos chamando a Bíblia de mentirosa. E como a Bíblia ela não é mentirosa, então existe sim uma explicação para milhares de anos de existência do planeta Terra. Vamos à explicação. Gênesis 1 e 2. Abre aí, por favor. Isso que eu falei. Tem um Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. No espaço vago ali, é isso aí? Isso aí. Leu aí para mim, que acha? A Bíblia da Dina diz pra No mim que o princípio, dilúvio foi antes. criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Aí. Quando a gente vai citar, veja só. Quando ela citou aqui, veja só. Agora vem outra pergunta. Como eles existiram se a Bíblia só nos fala da existência de 2000 anos antes de Cristo? A gente tem que entender uma coisa. Moisés, ao escrever o Pentateuco, ele trouxe a alusão do pano de fundo de quem? Dos egípcios, que eu falei aqui. Então Moisés é jogado no rio. Vamos lembrar a história de Moisés? Moisés é jogado no rio e começa a rainha tem Moisés, e a partir de Moisés, vocês sabem o porquê Moisés foi lançado no rio? Por que a rainha aceitou Moisés? Porque o rio é considerado um deus. Exatamente. Então o rio era chamado Rio Nilo. Era um deus, né? Então aquele rio era considerado Rio Deus. Então quando Moisés surge no meio do rio, numa época em que o rei está dizendo que era para matar todos os filhos, então a rainha vai entender que quem trouxe o filho para ela foi o Deus Nilo. Por isso que a rainha não dá o filho para morrer. Aí o que acontece? No período de educação de Moisés, Moisés vê toda a cultura egípcia. Toda a cultura egípcia. No entanto que quando Moisés mata o primeiro, na hora da construção, quando Moisés mata o primeiro, e que ele foge, que ele vai se encontrar com um dos judeus que vai dizer que ele é um dos seus, aí ele tem a confusão na cabeça, entendeu? Então quando Moisés vai encontrar Cristo, que vai começar e vai dar luz ao Pentateuco, Moisés escreve o Pentateuco à luz da história egípcia. Então, isso comprova que o quê? Não é que a Bíblia esteja errada, é que a Bíblia, contada por Moisés, tem mais tempo do que Moisés propriamente escrito. Se eu digo que a história da Bíblia tem um pano de fundo egípcio, eu digo que o pano de fundo egípcio ainda é mais antigo, muito mais antigo do que Moisés. Eu trago a
veracidade de que a Bíblia é construída há mais de 2000 anos antes de Cristo. Então, como é que eu vou lidar? Ele já trouxe tipo assim de pergaminhos egípcios, ele fez em cima de um estudo já. Ele escreveu em cima de um estudo. De uma é como se a história fosse passando de geração em geração, geração em geração, geração. Então, quando Moisés vem absorver isso aqui, Deus diz assim: Moisés, essa é a história do mundo. Então é isso que a gente tem que dizer assim: Deus trouxe a luz a Moisés, está entendendo? De que a história do mundo foi construída daquele jeito. Então eu começo a ver a mão de Deus sobre a atuação das escrituras das Bíblias Sagradas. Porque Deus faz com que a mãe de Moisés coloque Moisés no Rio Nilo, para que ele aprenda da história egípcia, não só para livrar o povo, mas para aprender da história egípcia, para que a gente viesse ter a base da origem do mundo. Veja uma coisa profunda. Deus, ele faz a coisa se encaixar ao longo do tempo, entendeu? Então, quando ela vai citar: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que você tem de entendimento quando vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra? Existem milhões de anos separados no período de Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. A princípio essa história está meia confusa, mas explicarei esta minha teoria dentro da Bíblia. Quando vocês lerem na Bíblia que Deus fez a terra em 7 dias, entenda que Ele a reconstruiu em 7 dias. Será que ela está certa? No início do estudo, ela cita que é uma teoria. Então a gente tem que ter muito cuidado, até na hora que as pessoas pregam. A gente precisa analisar o que a gente está afirmando. Se é na Bíblia ou se são as pessoas. A gente só pode ter conclusão das coisas quando a gente termina de ouvir tudo que a pessoa diz. Entendeu? Não vão tirar conclusões e fechar, não, tá certo, e ela dizer uma heresia. Aí vamos adiante. Porque na verdade a Terra foi criada e aperfeiçoada em milhões de anos. Alguns podem estar se perguntando: como você provaria que a Terra foi criada com perfeição em Gênesis 1:1? Muito simples dizer. No livro de Ezequiel fala de Lúcifer. É a Ruth, a autora do livro. Esse livro aí, é esse livro. No livro de Ezequiel fala de Lúcifer andando sobre a terra no jardim do Éden. Ou melhor dizendo, este fato é antes que Lúcifer fosse jogado do céu por causa da sua rebelião. Quando ele foi visto, o relato ele foi antes da rebelião? Veja só, neste tempo foi citado em Ezequiel: o homem não tinha sido criado quando Lúcifer andava no jardim do Éden. Vamos à base bíblica. Ezequiel 28:13, abra aí, por favor. Ezequiel 28:13, leu aí para mim, por favor. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Aqui estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, do sardio, do topázio, o diamante, o berilo, o ônix, a jaspe, a zafira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro e te fizestes os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Vamos lá seguir.
Não entendo quase coisa nenhuma. Lê nessa versão aqui, amor. Você vivia no Éden, no jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo, rubis e diamantes, topázio, berilo, ônix e jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Continuar? Eu fiz de você um anjo protetor com as asas abertas. Você vivia no meu monte santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado. Com isso, já consegui provar que a Terra não era sem forma em Gênesis 1. Então, a gente precisa... Gênesis 1:1 é uma situação tão complexa, que eu não vou trazer para vocês, que não vale a pena. Porque é aquela coisa assim, vocês ainda não têm necessidade de procurar saber profundo, porque isso é uma questão teológica. Entendeu? Quando o Gênesis vai citar em Gênesis 1, então, nessa citação de Ezequiel, ele vai dizer que Satanás existia dentro do jardim do Éden antes da existência do homem e da mulher. Antes da queda. Pode falar. Pode falar. Tem uma dúvida, fala agora, não para que fazer. Um caso mais Meu Deus. É, porque assim, ó, pra mim, não justifica, assim, porque, tá, é que... Vai lá. Não, porque assim, tá, eu não sei o que tu tá querendo dizer com isso. Tu tá querendo dizer que a Terra já existia antes da criação do homem. Já. Sim, mas a Bíblia cita ali em Gênesis que a Terra foi criada antes do homem. Sim. Tá, e qual é o Ele quis mistério? falar que nesse texto aqui ele prova que Satanás andava, Lúcifer, né? Lúcifer andava no jardim do Éden. Isso, antes da criação do homem. por quê? Porque quem que conhecia tudo? Quem que é o cara que sabia de tudo? O Ele cara era que o Jesus anjo. confiava, que tinha umas asas, que era um lindo, que sabia tudo. Quem que é? Está aqui, pois ele está Não. falando, E ele qual- é o anjo de luz, Aí eu vou- luz como um Olha lá, ó, anjo de quer ver? luz, ele fala. Tem várias citações. Baseado nisso, posso Ah, tu dizer tá- que em Gênesis 1, entre Gênesis 2, aconteceu algo que destruiu a terra e a deixou sem forma e vazia. Sem dúvida, foi nesse período de tempo em que existiam gigantes na Terra. Se a ciência prova a existência dos dinossauros há milhões de anos atrás, esse período foi entre Gênesis 1 até Gênesis 2. A ciência também já provou que a Terra foi destruída por uma explosão chamada Big Bang. Aconteceu algo na Terra que destruiu completamente. Isso ocorreu milhões de anos atrás. A ciência prova isso. A ciência explica a prova que por causa dessa explosão os dinossauros morreram e a sua maioria... Aí vem um enorme cratera de vários quilômetros de diâmetro encontrado no Golfo do México, evidencia que há 65 milhões de anos um enorme meteoro caiu na Terra. Tá, agora eu queria que lesse de novo aquele versículo que fala da criação das bestas, dos animais grandes. Gênesis. Alguém lê aí, por favor. Mas não dá nada. Se não Gênesis 8, Aqui, ó. 20 e 31. E disse Deus: produzam as águas abundantes, répteis da alma vivente, conforme as suas espécies. Frutificai e multiplicai, encheis as águas dos mares. E foi a tarde e a manhã do quinto dia, e disse Deus: produza a terra, alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras, da Tá. terra conforme a sua espécie. Assim foi e fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie. Daí o que não me entra, como
Por que Deus iria citar a criação dos dinossauros junto com a criação dos animais, com a criação ali das águas, se foi, entendeu? Para mim não encaixa assim. Por que Deus iria citar ali, junto com a criação dos animais e tudo mais, entendeu? A gente tá um pouco... Você adiantou muito o estudo agora, né? O que eu queria fazer com que esse estudo fosse era que essa teoria de que Satanás, quando caiu na Terra, é uma teoria meio que falida, é por causa dessa existência. Porque Deus tinha criado antes e criou depois. Isso, porque senão do jeito que se for que você vai atropelar o que o Paulo está tentando entender aqui. Desculpa, é que pra mim estava clara essa questão de Lúcifer, entendeu? Pra mim já não era mais dúvida. Desculpa, eu não sabia qual era. Ela já queria pegar o Lúcifer que já passou na cara dele. Mas amém. Por que está dando tanto tsunami no mundo hoje, no Japão, na China? Você sabe por quê? Porque os próprios cientistas estão pegando hoje, eles falaram, eles mesmos estão pegando o quê? Voltaram a não estudar a prática, estão voltando a estudar a Bíblia. Porque o que está acontecendo, para eles chegar onde que eles querem chegar para evitar isso, eles vão ter que estudar a Bíblia para ver de onde que começou. Exemplo, aquela rachadura que eles conseguiram achar que está no mar, que está encostando, que está saindo, está abrindo aquilo lá, é isso que o Paulo está explicando aí. Aquela abertura que tem, que foi feita na terra. Sobre a explosão. Então aconteceu hoje, eles estão voltando, os cientistas estão pegando a Bíblia, indo lá em Gênesis, começando no comecinho, para eles entenderem, para ajudar eles a tentar resolver isso aí, porque não estão conseguindo. O que eu quero fazer vocês entenderem é o seguinte: um é o fato de que os dinossauros existiram. A outra é qual foi o motivo da destruição dos dinossauros. Ponto. Tá? Aonde é que Deus vai comprovar isso com a Bíblia e com a ciência? Tá? Não adianta nada a gente pegar a sua Bíblia, botar debaixo do braço e dizer o que eu acho. Achismo diante da Bíblia não existe. Eu tenho que comprovar com o que a Bíblia diz ali. Quando é que a Bíblia vai dizer? É aqui, ó. Tal. Por isso que então, eu posso citar, eu posso citar essa teoria e dizer que foi o Big Bang, como foi citado na outra aula, e eu não saber o porquê o Big Bang foi ocasionado. Que foi a outra aula. Aquela coisa assim, tá, quem destruiu foi a queda de Satanás. Aí eu pergunto, por que foi a queda de Satanás? Não sei, alguém me disse. Tá entendendo? O que eu quero que vocês façam a luz é que o acho e alguém me disse é uma coisa muito vaga. Por isso, quando o Paulo falou assim, um negócio muito importante, na hora assim eu percebi, porque hoje você pode ver até alguns pregadores, homens de Deus, que eles querem pregar e enfatizar, e muitas vezes uns pregam e falam até assim, eu prego que não vivo, nem vivo que prego. Então já estão até falando isso. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque eles estão tirando teoria do que eu acho. Eu acho, uns falam assim, né? Eu acho. Entendeu? Porque a gente tem que ter muito cuidado, sim. Por isso que é bom isso aí que nós estamos fazendo, ó. Aprender, sentar no começo e entender. E isso é muito importante dentro da pregação. Quando alguém disser, eu acho que é isso, já pode fazer o fio, meu Deus. Pode baixar a cabeça, aquela coisa assim, você tem muito cuidado depois no que vai escutar. Porque a gente só é instruído a pregar a palavra. Do que Jesus vestia um tecido assim, não tem nada disso. Não fala que Jesus é casado. Jesus foi casado, uma teoria daquele filme Leonardo da Vinci, né? Maria Madalena. Eu não sei quantos assistiram aquele Leonardo da Vinci, que é um filme muito bom, mas é uma trama ocasionada pelo quadro pintado por Leonardo da Vinci. Ela tá na. E aí aquela coisa assim, o cara não viveu na época de Jesus, o cara pinta um quadro retratado de Jesus e os discípulos, e daí surge uma teoria que Jesus tinha três mulheres, então que a geração de Jesus não ficou ali, teve consequências. Então é algo muito complicado. E o que eu quero que vocês tenham aqui durante esse estudo, e é sempre o que eu tenho falado, é vocês criar um alto senso crítico. Quando a gente cria esse alto senso crítico, a gente é alimentado. E a gente tem um perigo de ser não alimentado. Essa é uma revista, na super interessante, desvendando a história de Jesus dos 12 aos 30 anos. Não sei se você viu essa revista. Não li só que a capa.
A história de Jesus dos 12 aos 30 anos. Tem um vídeo que está no YouTube, o túmulo de tal pior. É um historiador americano que faz eu acho que é um Discovery Channel, que faz aquela ida à procura do túmulo de Jesus Cristo. Então o cara vai procurar e procura, chega em Israel e não sei o quê. Aí a história é bem convincente e ele diz que chegou no túmulo de Jesus. E que Jesus está ali com Maria, com João, com não sei o que, lá. Está todo mundo ali perto. E ele é enterrado com José e Maria junto. E aí o cara cita uma coisa muito cavernosa. Porque ele vai dizer assim que Jesus é enterrado com Maria e José. Sendo que os três nomes, Jesus, Maria e José, eram nomes tão comuns, que ele vai citar que a possibilidade que Jesus esteja ali naquele túmulo é de cerca de 9.999,9,9,9%. Então há uma remota condição, entendeu? Mínima. Então aquela coisa assim, o que vale a gente salientar é que a existência de Jesus ela é comprovada quando ele apareceu para o povo para a ressurreição. Trio, fechou. Entendeu? E isso ninguém tem que tirar da nossa cabeça. E meramente é vários estudos, se os animais existiram ou não, o que importa é como seremos salvos. A partir disso, é como nós seguiremos na fé cristã, para que nós possamos se manter na fé cristã mediante a isso. Entendeu? Você tem que ter fé. Que não sejamos como indo de acordo com o vento. Se o vento soprar para cá, eu vou. Se o vento soprar para lá, eu não. Que as pregações que nós possamos ouvir, possam dizer, isso aqui acertou. Isso aqui está certo. Isso aqui trouxe algo novo para mim. Não, isso aqui não está certo. Porque se a gente se alimenta de qualquer porcaria, meu amigo, a gente fica obeso, a gente fica sem estrutura nenhuma e sem base nenhuma. E o que eu estou tentando fazer com vocês aqui é sempre gerar a condição de você pensar. Veja só, Daiane adiantou o estudo, né? Obrigado. De que ela cita um relato, mas ela se contradiz com o que ela cita logo a princípio do livro. Então aquela coisa assim, que a gente tem que tomar cuidado é naquilo que está sendo pregado. E possamos ser alimentados pela verdadeira palavra, pela verdadeira escritura, pela verdadeira ação. Porque quando nós somos alimentados pelo verdadeiro alimento, esse alimento não sai. Ele não sai. A palavra ela vem se renovar dentro da gente dia após dia, confirmando e reconfirmando. Entendeu? E é essa é bem a nossa prática. Vamos em seguida. Veja só. Essa explosão Big Bang pode ter, ela aí afirmou exatamente, e aí vem assim, esta explosão Big Bang pode ter sido, uma dúvida, provocada pela queda de Satanás e seus anjos. Isso não posso provar, mas também há a possibilidade de que este grande Big Bang pode ter sido a queda dos milhares de anjos jogados do céu na terra. Porque ela vai citar Lucas, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Aí vai citar Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado na terra, tu que prostravas as nações. Aí ela vai citar que imagina uma enorme queda de um foco de luz, que era a luz. Então ela começa a associar, é aquela coisa, eu começo a trazer fatos científicos com versículos bíblicos para fazer com que eu prove. Mas na Bíblia não tem nada disso. Os
Gênesis 1, 2. Aí daqui, esse estudo assim, eu não vou mais adiante, porque eu ia terminar aí. Aí vem citado por Jurassic Park, e tem muitas passagens sobre a existência do dinossauro. Mas era até aí da questão do que eu queria que vocês entendessem. De que se existiu ou não dinossauros, e se foi a destruição do dinossauro causada pela queda de Lúcifer ou não. Fica bem entendido que a queda de Lúcifer não foi a ocasião, não foi ocasionada para a destruição do dinossauro. Primeiro porque não tem na Bíblia. Não afirma hora nenhuma que Lúcifer caiu na terra e causou uma grande explosão. Ou caiu na terra e fez um... Não. Só diz que o foco de luz caiu. Entre ser ou não, eu prefiro ficar na minha, entendeu? Eu não opino nisso. Eu prefiro acreditar, e aí na outra aula eu vou trazer um estudo sobre o dilúvio. Eu acredito mais que foi o dilúvio do que a queda de Satanás. Para mim é uma coisa mais óbvia do que essas coisas. Mas isso é uma outra questão a ser abordada. Entre sim